Você já parou para pensar por que alguns homens parecem ter um magnetismo natural que atrai mulheres sem esforço aparente? Não é sorte, não é genética, é psicologia pura aplicada de forma estratégica. E se eu te dissesse que existe uma metodologia comprovada, baseada em neurociência e comportamento humano, que pode transformar completamente a forma como as mulheres te percebem? Prepare-se para descobrir os segredos que a indústria da sedução não quer que você saiba. Esqueça as frases prontas, os truques baratos, as técnicas ultrapassadas. Estamos falando de uma transformação profunda na sua essência masculina. Algo que vai despertar o desejo feminino de forma tão natural que você vai se perguntar como viveu sem isso até agora. A promessa é ousada, mas os resultados são inevitáveis quando você entende como a mente feminina realmente funciona. Primeiro, vamos falar sobre o conceito de presença magnética. A maioria dos homens comete o erro fatal de tentar impressionar através de palavras, de histórias, de demonstrações de valor superficial. Mas a verdade é que o desejo feminino não é despertado pelo que você diz, mas pelo que você transmite sem dizer uma palavra. Sua presença precisa comunicar segurança, propósito e mistério simultaneamente. Imagine entrar em um ambiente e, sem pronunciar uma sílaba, capturar a atenção de todas as mulheres presentes. Não é mágica, é domínio da linguagem corporal e energia masculina. Você precisa entender que seu corpo fala mais alto que suas palavras. A forma como você ocupa o espaço, como seus ombros se posicionam, como seus olhos se movem pelo ambiente. Cada microexpressão conta uma história, e a história que você quer contar é a de um homem que sabe exatamente quem é e para onde está indo. O problema é que a maioria dos homens transmite insegurança através de gestos nervosos, postura curvada, olhar evasivo. Você está comunicando submissão quando deveria estar comunicando liderança. A transformação começa quando você aprende a calibrar sua presença física para transmitir confiança absoluta. Mas não é sobre fingir, é sobre despertar o líder natural que existe dentro de você. As mulheres são biologicamente programadas para detectar sinais de força e proteção. Quando você domina sua presença, você ativa gatilhos primitivos de atração que transcendem a lógica consciente. É por isso que alguns homens parecem atrair sem esforço. Eles dominaram a arte da presença magnética, e você está prestes a fazer o mesmo. Segundo, precisamos falar sobre o poder da escassez emocional. Este é um dos conceitos mais mal compreendidos da sedução moderna. A maioria dos homens acredita que precisa estar sempre disponível, sempre respondendo mensagens instantaneamente, sempre dizendo sim. Mas a psicologia feminina funciona de forma completamente oposta. O desejo cresce na ausência, não na presença constante. Quando você está sempre disponível, você se torna previsível. E previsibilidade é o assassino número 1 da atração. Pense nisso como um mercado de ações. Quando algo está sempre disponível em abundância, seu valor diminui. Mas quando algo se torna escasso, seu valor dispara. O mesmo princípio se aplica à dinâmica homem-mulher. Você precisa aprender a criar vácuos estratégicos de atenção. Não é sobre jogar jogos ou ser cruel, é sobre ter uma vida tão rica e preenchida que sua atenção se torna naturalmente valiosa. Quando ela te manda uma mensagem, você não precisa responder em segundos. Quando ela sugere um encontro, você não precisa cancelar todos seus compromissos. Esta postura comunica que você tem opções, que você tem propósito, que você não está desesperado. E paradoxalmente, quanto menos desesperado você parece, mais ela vai desejar sua atenção. É a dança delicada entre presença e ausência que mantém o fogo do desejo aceso. Mas cuidado, existe uma linha tênue entre criar escassez saudável e ser simplesmente negligente. O segredo está em ser seletivo com sua atenção, não ausente. Quando você está presente, seja completamente presente. Quando você não está, tenha motivos legítimos para isso. Sua vida precisa ser genuinamente interessante, não artificialmente ocupada. Você já percebeu como isso muda completamente a dinâmica? Comente agora se você já experimentou o poder da escassez emocional.
mesmo sem saber o nome disso. Mas espere, isso é apenas o começo. O que vou revelar agora sobre tensão sexual vai transformar cada interação sua com mulheres. Terceiro, vamos mergulhar no conceito de tensão sexual calibrada. A maioria dos homens ou evita completamente criar tensão sexual por medo de parecer inadequado, ou exagera e acaba parecendo desesperado. Existe um ponto ideal, uma zona de tensão que desperta o desejo sem cruzar limites. E dominar essa calibragem é uma arte que separa os homens comuns dos verdadeiramente magnéticos. A tensão sexual não é criada através de cantadas ou insinuações óbvias. É criada através de subcomunicação, de energia, de timing perfeito. Imagine uma conversa, normal, sobre trabalho ou hobbies, mas com uma corrente elétrica sutil passando entre vocês. É o olhar que dura meio segundo a mais que o normal. É a pausa estratégica antes de responder uma pergunta. É o sorriso malicioso que sugere que você sabe algo que ela não sabe. Todas essas microações criam uma atmosfera carregada de possibilidades. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A tensão sexual mais poderosa é aquela que você cria e depois alivia, cria e alivia em um ciclo hipnótico. É como uma montanha-russa emocional controlada. Você se aproxima, cria a tensão e então recua levemente. Você toca no assunto, mas não mergulha completamente. Esta dança de avanço e recuo ativa os centros de recompensa no cérebro dela, criando uma quase dependência da sua presença. Ela começa a antecipar esses momentos de tensão, a desejá-los, a buscá-los ativamente. E o mais fascinante é que isso pode ser feito de forma completamente respeitosa e elegante. Não estamos falando de manipulação, mas de criar uma experiência emocional rica e envolvente. Quando você domina a tensão sexual calibrada, cada interação se torna eletrificante. Cada conversa tem camadas de significado. Cada encontro deixa ela querendo mais. Quarto, precisamos abordar o princípio da vulnerabilidade estratégica. Isso vai contra tudo que a cultura tradicional ensina sobre masculinidade, mas é exatamente por isso que é tão poderoso. A maioria dos homens acredita que precisa ser uma fortaleza impenetrável, nunca mostrando fraquezas, nunca admitindo medos ou inseguranças. Mas a verdade psicológica é que a conexão emocional profunda, aquela que gera desejo duradouro, só acontece quando há troca de vulnerabilidades. Não estou dizendo para você chorar no primeiro encontro ou despejar todos os seus traumas. Estou falando de momentos calculados de abertura emocional que criam intimidade instantânea. Pode ser compartilhar um medo de infância de forma casual durante uma conversa. Pode ser admitir um erro do passado e mostrar o que você aprendeu com ele. Pode ser revelar um sonho que você nunca contou para ninguém. Esses momentos de vulnerabilidade, quando bem calibrados, criam uma conexão que transcende o superficial. Ela sente que conhece o homem real por trás da máscara social. E isso é incrivelmente sedutor. Mas aqui está o truque. A vulnerabilidade precisa vir de um lugar de força, não de fraqueza. É a diferença entre dizer, eu tenho medo de altura, porque isso me faz sentir vulnerável, versus eu tenho medo de altura. Mas mesmo assim fiz bungee jump porque não deixo meus medos me controlarem. Uma mostra fraqueza, a outra mostra coragem. Quando você domina a arte da vulnerabilidade estratégica, você cria uma conexão emocional que a maioria dos homens leva meses ou anos para construir. Você acelera o processo de intimidade de forma natural e autêntica. Se isso está fazendo sentido para você, deixe seu like agora e inscreva-se no canal. Ainda temos muito terreno para cobrir. E o que vem a seguir sobre o princípio da imprevisibilidade calculada vai mudar completamente seu jogo. Quinto, vamos explorar o conceito de imprevisibilidade calculada. O cérebro humano é viciado em padrões. Adoramos prever o que vai acontecer em seguida porque isso nos faz sentir seguros. Mas segurança e desejo raramente andam juntos. Quando você se torna completamente previsível, você mata a centelha de curiosidade que alimenta a atração. A imprevisibilidade calculada não é sobre ser errático ou inconfiável.
É sobre surpreender de formas positivas, sobre quebrar padrões de forma estratégica. Se você sempre a leva para jantar em restaurantes chiques, surpreenda com um piquenique no parque. Se suas conversas sempre seguem o mesmo ritmo, introduza um tópico completamente inesperado. Se você sempre se veste de forma formal, apareça casual em um momento estratégico. Essas quebras de padrão mantêm o cérebro dela engajado, sempre tentando decifrar você. Mas o segredo está na palavra calculada. Cada surpresa precisa ser planejada para gerar uma resposta emocional positiva. Não é sobre ser inconsistente com seus valores ou promessas. É sobre ser consistente no que importa e surpreendente no que encanta. Imagine a mente dela como um quebra-cabeça que nunca se completa totalmente. Sempre que ela acha que entendeu você completamente, você revela uma nova faceta. Isso cria o que os psicólogos chamam de reforço intermitente, o mesmo princípio que torna os jogos de azar tão viciantes. Ela nunca sabe exatamente quando virá a próxima surpresa agradável, então permanece constantemente engajada. Mas lembre-se, imprevisibilidade sem propósito é apenas caos. Cada surpresa precisa aprofundar a conexão, não confundi-la. Sexto, precisamos falar sobre o domínio do frame masculino. Frame é basicamente a realidade que você projeta e na qual convida outros a participarem. A maioria dos homens entra no frame feminino, tentando se moldar ao que acham que ela quer. Mas o desejo feminino é despertado quando ela entra no seu frame, quando ela é convidada para o seu mundo, não o contrário. Ter um frame forte significa ter convicções claras, limites bem definidos e uma visão de vida que não se dobra ao primeiro sinal de resistência. Não é sobre ser inflexível ou autoritário. É sobre ter uma base sólida de valores e princípios que guiam suas ações. Quando você tem um frame forte, você não precisa convencer ninguém de nada. Você simplesmente é, e isso é incrivelmente atrativo. Imagine-se como o Sol. O Sol não tenta convencer os planetas a orbitarem ao seu redor. Ele simplesmente brilha com tanta intensidade que a órbita acontece naturalmente. Seu frame masculino funciona da mesma forma. Quando você tem clareza sobre quem é, o que quer e para onde está indo, você cria um campo gravitacional que atrai naturalmente. Mas construir um frame forte requer trabalho interno profundo. Requer que você questione suas crenças, defina seus valores e tenha coragem de viver de acordo com eles, mesmo quando isso significa dizer não ou decepcionar alguém. É sobre integridade pessoal em seu nível mais profundo. Sétimo, vamos abordar a maestria da comunicação emocional. Homens e mulheres falam idiomas diferentes quando se trata de emoções. A maioria dos homens comunica em modo lógico e literal, enquanto as mulheres navegam em um oceano de nuances emocionais. Se você quer despertar desejo profundo, precisa aprender a falar fluentemente o idioma emocional. Isso não significa se tornar emotivo ou dramático. Significa entender que por trás de cada palavra dela existe uma emoção. E é com essa emoção que você precisa se conectar. Quando ela diz "estou cansada", ela pode estar comunicando uma dezena de coisas diferentes, dependendo do contexto emocional. Dominar a comunicação emocional significa ler as entrelinhas, responder ao que não foi dito, validar sentimentos antes de oferecer soluções. É sobre criar um espaço seguro onde ela pode expressar sua feminilidade completa sem julgamento. Mas aqui está o paradoxo. Você precisa navegar as emoções dela sem se perder nas suas próprias. Você é o porto seguro na tempestade emocional, não outro barco à deriva. Isso requer inteligência emocional desenvolvida e prática constante. Quando você domina isso, cada conversa se torna uma dança íntima de conexão profunda. Oitavo, precisamos explorar o conceito de liderança natural. Não estou falando de ser dominador ou controlador. Estou falando de uma liderança que surge naturalmente quando você tem clareza de propósito e direção. As mulheres são biologicamente atraídas por homens que podem liderar, que podem tomar decisões, que podem guiar sem forçar.
Liderança no contexto da sedução significa ter iniciativa, ter planos, ter visão. Significa dizer, vamos fazer, isso em vez de o que você quer fazer. Significa ter opinião sem ser inflexível, ter direção sem ser ditatorial. É um equilíbrio delicado que requer prática e calibragem constante. Mas quando você acerta, o efeito é magnético. Ela relaxa na sua presença porque sabe que você pode cuidar das coisas. Ela confia na sua capacidade de navegar o mundo. Isso desperta instintos primitivos de atração que transcendem a programação social moderna. Mas liderança verdadeira também significa saber quando seguir, quando ouvir, quando adaptar. É sobre flexibilidade dentro da força, suavidade dentro da firmeza. Nono, vamos falar sobre o cultivo do mistério pessoal. Em uma era de superexposição nas redes sociais, onde todos compartilham cada detalhe de suas vidas, o mistério se tornou uma moeda rara e valiosa. Manter aspectos de si mesmo não revelados não é sobre mentir ou esconder. É sobre revelar-se em camadas, como uma obra de arte que revela novos detalhes a cada observação. O mistério cria curiosidade, e curiosidade mantém o desejo vivo. Quando ela sente que já sabe tudo sobre você, o encanto se quebra. Mas quando sempre há algo mais para descobrir, a jornada nunca termina. Isso significa ter hobbies que você não compartilha imediatamente, histórias que você guarda para momentos especiais, aspectos da sua personalidade que se revelam gradualmente. É sobre profundidade, não superficialidade. Cada camada revelada deve aprofundar a atração, não diminuí-la. 10º, precisamos abordar a importância da autenticidade polarizadora. Muitos homens tentam ser agradáveis para todos, tentam não ofender, tentam se encaixar. Mas a atração real acontece na polarização, quando você é autenticamente você mesmo, mesmo que isso signifique que algumas pessoas não vão gostar de você. Ser polarizador significa ter opiniões fortes, gostos definidos, um estilo próprio. Significa dizer não quando necessário, expressar desacordo respeitosamente, defender seus valores sem pedir desculpas. Isso cria o que chamamos de energia masculina autêntica, algo que as mulheres podem sentir instantaneamente. Quando você tenta agradar a todos, você não agrada profundamente a ninguém. Mas quando você é autenticamente polarizador, você atrai intensamente aquelas que ressoam com sua energia. A jornada que descrevi aqui não é um truque ou técnica superficial. É uma transformação profunda na forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Quando você implementa esses princípios, você não está apenas aprendendo a despertar o desejo feminino. Você está se tornando a melhor versão de si mesmo, um homem que naturalmente atrai pela qualidade da sua presença, pela profundidade do seu caráter, pela autenticidade da sua expressão. O desejo feminino não é um código a ser quebrado, mas uma dança a ser dominada. E agora você tem os passos. A questão é, você está pronto para dançar? Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos aprofundar cada um desses conceitos, com exercícios práticos e exemplos reais. Comente abaixo qual princípio mais impactou você. Sua jornada de transformação começa no momento em que você decide que merece viver o tipo de vida amorosa que sempre sonhou. O poder sempre esteve em suas mãos. Agora, você sabe como usá-lo.